Olá, sejam todos bem-vindos ao canal C do Ser e como sempre eu peço que já deixe aquele joinha aí pra gente, para que este conteúdo possa chegar a um número muito maior de pessoas. E no vídeo de hoje eu vou tentar esclarecer o porquê de haver uma certa insistência deste canal em estar falando a respeito de Nibiru. E o principal motivo dessa insistência se dá pelo fato de que eu tomei conhecimento alguns anos atrás de algumas informações que na época me pareceram muito estranhas e fantasiosas, mas que com o passar do tempo vem se confirmando a cada dia que passa e cada vez mais vem me convencendo de que elas na verdade não eram tão fantasiosas assim. E tudo começou no ano de 2010, quando eu trabalhei em uma grande empresa aqui em Minas como prestador de serviços, onde conheci uma pessoa a qual logo se tornou um grande amigo meu. E isso se deu pelo fato de que ele também parecia ter as mesmas ideias e a mesma forma de ver o mundo que eu tinha. E depois de muitas conversas, um dia acabei contando algumas das minhas experiências sem explicação que já haviam acontecido comigo, incluindo a de ter visto um objeto gigantesco passando a baixa velocidade em cima da minha casa. Bom, naquele momento achei que eu é que iria passar por doido, mas na realidade o resultado foi o contrário. Eu é que fui surpreendido por uma estranha revelação a qual aquele amigo acabou me fazendo. Pois ele me contou que já se encontrava há algum tempo em contato com uma espécie de ser de outro mundo, mas confesso que quando ele me contou isso, achei que esse tal ser ao qual ele se referia fosse um tipo de espírito ou algo assim. Ele me contou que estava maravilhado com tantas informações que a ele estavam sendo transmitidas por aquele ser, e afirmava com total convicção que algumas dúvidas que ele havia carregado a sua vida toda haviam sido respondidas, e que tantos outros conhecimentos dos quais a humanidade nem fazia ideia também lhe haviam sido transmitidos. Bom, ao final daquela conversa, eu meio que já tinha um comentário a falar para ele, o qual seria mais ou menos que ele deveria prestar mais atenção nessas informações, pois não tinha como ele saber ao certo qual seria a real natureza daquele ser que estava se comunicando com ele. Poderia ser algum tipo de demônio ou coisa parecida. Mas então, antes de fazer este comentário, resolvi perguntar um pouco mais a respeito daquele ser que supostamente estava em contato com ele. Então perguntei se aquele ser era um tipo de espírito, um extraterrestre ou um anjo talvez. Mas aí é que as coisas ficaram mais estranhas, pois naquele momento eu ouvi algo diferente de tudo que eu já havia escutado. Ele me contou que aquele ser não era um espírito, não era um extraterrestre e nem um anjo, mas que na verdade aquele ser era uma estrela, um corpo celeste, uma grande estrela vermelha que estava no espaço. Bom, meus amigos, eu devo ser sincero que já ouvi todo tipo de comentário, mas aquele realmente me surpreendeu e acabou me chamando a atenção por ser tão diferente. Então continuei perguntando um pouco mais, só para saber aonde que aquela história iria terminar. Perguntei então como aquele ser se comunicava com ele. Através de sonhos ou vozes? Como seria essa comunicação? Então ele me contou que aquele ser se comunicava com ele de maneira telepática. E eu perguntei então qual era a língua que aquele ser usava para esta comunicação. Se era em nosso idioma ou em algum outro tipo de idioma diferente. E novamente tornei a ser surpreendido, pois novamente ouvi algo diferente de tudo que eu já havia escutado. Ele me contou que aquele ser usava um tipo de língua diferente de tudo que é conhecido pela humanidade, e que seria ela a forma de comunicação mais antiga existente no universo, pois não se tratava de uma língua falada verbalmente. Ela era, na verdade, uma espécie de conexão mental, infinitamente superior a qualquer tipo de dialeto conhecido pelo homem. E quando ele a escutava, parecia uma espécie de zunido no ouvido, o qual muitas vezes pode ser um sintoma de algum problema auditivo. Mas parecia não ser este o caso, porque ele já havia feito muitos exames de audiometria, os quais mostravam que, aparentemente,
não havia nada de errado com seus ouvidos. Ele me contou que quando esses zunidos começaram, ele não sabia o que era. Mas, com o tempo, começou a perceber que muitos conhecimentos começaram a invadir a sua mente. Passou a saber de coisas as quais nunca havia escutado. E quando verificava essas tais informações na internet, ele descobria que tudo era verdade. Mas que muitas dessas informações ele não teve como verificar, pois não se encontravam disponíveis para nós. E foi então que percebeu que essas informações só surgiam após ele ter escutado aqueles zunidos. Ele me contou que os zunidos eram, na verdade, uma espécie de ondas de rádio, e que, embora os zunidos pareciam ser captados pelos seus ouvidos, na verdade, ele acreditava que eles estavam sendo captados pela sua glândula pineal, que é uma pequenina glândula que fica bem no meio do nosso cérebro, a qual já foi descoberto que tem como principal objetivo nos conectar ao ambiente onde estamos e também a todo o universo. Existe uma interessante palestra a respeito dessa glândula pineal, feita por um grande pesquisador do assunto, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. E para quem quiser assistir, eu vou deixar o link dessa palestra na descrição do vídeo. Bom, aquele amigo me contou muitas coisas, as quais acabei não dando muita importância na época, por se tratarem de coisas muito estranhas. Mas hoje confesso que aparentemente existe sim uma grande possibilidade de que tudo o que ele estava me contando realmente se tratavam de informações verdadeiras. Em 2013, eu mudei de trabalho e não tive mais contato com este meu amigo, e descobri posteriormente que ele havia voltado para sua terra natal. E foi aí que eu comecei a juntar as peças do grande quebra-cabeças, pois ele acreditava que aquele ser estava se comunicando com ele através de ondas de rádio. E então tomei conhecimento de que hoje o radiotelescópio é um dos modelos mais usados em todo o mundo e tem seu funcionamento basicamente através da captação de ondas de rádio vindas do espaço. Seria isso uma coincidência? Mas segundo ele, essa comunicação não estava sendo enviada somente para ele, mas sim para toda a raça humana. Mas que pelo fato da humanidade estar sempre tão ocupada com as preocupações desse mundo, acabavam por não compreendê-las. E ainda insistia em afirmar que somente uma pequena parte dessa comunicação estava sendo dirigida a nós, os seres humanos, pois a maior parte dela seria dirigida a uma raça de seres, os quais variam muito de nomes, pois para muitos se tratam de extraterrestres, já para outros são demônios ou anjos caídos. O mais importante é que essa mensagem dizia para essa raça que o tempo deles já está se esgotando e que a humanidade será liberta de sua prisão, na qual se encontra desde o início dos tempos. E levando em consideração que possa haver informações subliminares que são passadas de maneira proposital em filmes e séries, ao assistir alguns episódios daquela série americana chamada Sobrenatural, pude perceber que os anjos que fazem parte da história conversam com os humanos normalmente, mas que muitas vezes, quando eles aparecem, podem ser ouvido um tipo de zunido também, tal como o meu amigo dizia escutar. E esses anjos que faziam parte da série ainda chegavam a comentar a respeito de algo que eles chamavam de a Rádio dos Anjos. E assim, pouco a pouco, quase tudo o que ele havia me contado passava a fazer sentido. Mas o que mais me intrigou foi quando eu descobri que já haviam muitos vídeos aqui no YouTube que falavam a respeito de um grande astro, o qual era várias vezes maior do que a Terra, e que supostamente poderia se tratar de uma anã marrom, a qual seria um tipo de estrela vermelha, e que essa estrela vermelha supostamente estaria se aproximando do nosso planeta. E então pensei, seria esta tal estrela que ele dizia estar em contato? E foi aí que eu comecei mesmo a acreditar que ele realmente estivesse em contato com aquele ser. E é por esse motivo que neste canal existem tantos vídeos que falam a respeito de Nibiru. Porque segundo o que o meu amigo me contou, este astro estaria ligado a todas as transformações futuras que aconteceriam neste nosso planeta. E que muito em breve também haveriam grandes sinais nos céus, os quais acredito que poderia estar se referindo a essas incríveis alterações que estão ocorrendo na iluminação da Lua,
os quais vêm acontecendo nos últimos anos. E assim, cada dia que passa, mais peças deste quebra-cabeças vão aparecendo, pois quando ele me contou que uma estrela pudesse estar conversando com ele, eu achei que aquilo não fazia sentido algum. Mas agora, depois que até o próprio Vaticano já começou a cantar hinos supostamente em adoração a uma estrela, nos quais fala que o próprio Jesus seria o filho dessa estrela, o que o meu amigo me contou já não parece assim tão estranho. Para quem ainda não assistiu este hino, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas o mais estranho de toda essa história eu deixei para o final. Sabe por que eu sempre insisto em falar em meus vídeos que acredito que Nibiru na verdade seja de uma natureza benigna? É simplesmente porque uma das coisas que este meu amigo mais insistia em falar era que essa estrela que estava se comunicando com ele seria o próprio Deus bom e verdadeiro, o qual estaria vindo, e que na verdade, neste mundo em que vivemos, o demônio teria se vestido como Deus para que assim pudesse enganar toda a humanidade, mas que o seu reinado sobre a raça humana está em seus momentos finais. Vocês já ouviram aquela parte da Bíblia onde o inimigo levou Jesus para o alto de um monte, e a ele mostrou todos os povos e todos os reinos da terra, e prometeu lhe dar tudo se Jesus o adorasse, porque tudo o pertencia. Jesus negou, mas não o chamou de mentiroso. Se tudo aqui não o pertencesse, a primeira coisa que o Cristo diria a ele seria que nada o pertencia. Não é verdade? Bom, quanto a este último comentário, é claro que não temos como saber se é real ou não. Mas o fato que eu não posso negar é que venho descobrindo a cada dia que passa que muitas coisas que ele falou realmente eram reais. E quem sabe talvez essa última afirmação também possa ser verdadeira. Que o Deus bom e verdadeiro esteja mesmo vindo nos libertar. Bom, tomara que isso seja verdade, que seja algo bom que esteja vindo por aí, porque de coisa ruim esse mundo já está cheio. Mas se você gostou desse vídeo, e assim como eu, um apaixonado em conhecer mais sobre as verdades e mistérios que envolvem todo esse mundo, não deixe de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho para que você possa ser notificado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E no mais, fique com Deus, uma ótima semana a todos e até a próxima.